Curitiba, 22 de novembro de 2021. Querida dança, diante de um sofrimento extremo, quero ser fraco. No começo, apenas o desejo de que acabasse logo. Aos poucos, o medo foi crescendo. Embora nenhum familiar corresse risco, o vírus ainda estava longe. Nem tudo nos meus dias era Covid, e tudo, nos noticiários, nas falas do ministro da Saúde, na televisão, era Covid. Até ali eu respirava bem. Claro que não ignorava as milhares de mortes em todo o mundo. Também as florestas do país naquele período estavam sendo queimadas. Os desmatamentos tinham aumentado insanamente. E se for o fim do gênero humano? E se de um dia para o outro toda a humanidade desaparece sem deixar vestígio? Morei com meus pais durante a quarentena em Santa Felicidade. A casa deles era cercada por grandes áreas arborizadas. Quando o frio de julho chegou, a cidade estava com racionamento de água. Uma noite passou por nós uma tempestade, um ciclone que varreu a região sul do país. Ficamos por horas sem luz, sem internet e sem água. Sobre o ciclone que tinha causado ainda mais mortes e destruição, os noticiários depois informaram ter impedido a chegada da ameaçadora nuvem de gafanhotos, que já tinha feito estragos em outras regiões. A luz de velas, naquele clima que sugeria o fim do mundo, mas que, ao mesmo tempo, foi um momento especial com parte da família reunida, meu pai, lá pelas tantas, disse que, caso extraterrestres invadissem a Terra, ele aceitaria ser abduzido. Conhecer outros planetas, imagina a experiência, ele disse. Vô, você tem medo de viajar de avião até São Paulo? Vai entrar numa nave espacial? Até parece. Provocou com humor meu sobrinho. Gargalhadas da minha mãe e do meu irmão, que também estavam. Meu pai não sabia, dentro dele já intuía, será? Que não muito tempo depois faria a mais longa e distante viagem da sua vida. O vírus era invisível e estava agora em toda parte. O vírus inflamava os pulmões, os enrijecia com fibrose. Meu pai foi pego pelo vírus, antes das vacinas chegarem ao Brasil. Pouco tempo depois, vi meu pai entubado, ligado a aparelhos na UTI. Vi o corpo dele definhar. Para mim, a imagem do meu pai nessa condição é radicalmente o outro lado da dança, o negativo da dança. E meu pai foi um homem que, à sua maneira, sempre dançou. Ele sofreu ao longo de 5 meses lutando contra a Covid. Diziam que ele conseguiu resistir tanto porque era forte. Penso que ele devia ter sido fraco. Foi imensurável e terrível o sofrimento pelo qual ele passou. Ninguém jamais devia passar por algo semelhante. Nessas horas, é melhor ser fraco. Diante de algo tão extremo, é preferível ser fraco. Isso tem a ver com dança? Tem a ver com vida e morte. Então tem a ver com dança. Luiz Felipe Le Prévost.